E aí pessoal, muito bem-vindos ao meu canal The Brazilian Polyglot. Eu sou Thales Oliveira e o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 4 técnicas para você educar o seu filho bilíngue, multilíngue. Eu fiz certa pesquisa na internet procurando sobre esses temas para trazer mais conteúdo para vocês e eu devo confessar que eu não vi nenhuma pessoa falando sobre esses 4 métodos. Eu vi sim algumas pessoas falando sobre 3 dos métodos que eu vou falar aqui, 2, um só, e depois não falava mais dos outros, só o método que a pessoa estava usando mesmo. Então eu acho que esse vídeo vai ser muito bom. Esse vídeo devia ser pago, mas não vai. Vai ser de graça para você. Então esse é um vídeo da série Como Educar Seu Filho em Língua Estrangeira. Então se você não viu os vídeos anteriores, está meio perdido, procura pela playlist aí no meu canal, Como Educar Seu Filho em Língua Estrangeira. Provavelmente vai estar também no final desse vídeo e aqui embaixo também na descrição. Você pode estar conferindo toda a playlist Como Educar o Seu Filho em Língua Estrangeira. Lá tem muito material bom, muita informação interessante. Então, vamos começar. Então eu vou apresentar para vocês as 4 técnicas utilizadas mundo afora, tá? Bom, eu vou só rapidamente falar quais são as 4 técnicas. Geralmente quem educa seus filhos em língua estrangeira, bilíngues ou multilíngues, eles usam pelo menos uma dessas técnicas, tá legal? Então a primeira é OPO, One Parent, One Language. Ou muita gente chama também de One Person, One Language. O que seria um pai, uma língua. Outro pai, outra língua. A segunda técnica é o que eu chamo de ODOL, One Day, One Language. A terceira, Minority Language at Home. E a quarta, Time and Place. Agora eu vou explicar para vocês cada uma delas passo a passo. Então vamos começar por OPO, One Parent, One Language. Ou One Person, One Language. Isso significa que uma pessoa, uma língua. Outra pessoa, outra língua. Ou um pai, uma língua, outro pai, outra língua. Então é exatamente isso. Esse é o das 4, eu acredito que é a mais comum. Você tem pai e a mãe, por exemplo. O pai é da Alemanha e a mãe é dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Eles se encontraram, né? E aí os dois decidiram morar na Alemanha. Tá certo? Então a mãe fala inglês e o pai fala alemão. O que vai acontecer nesse caso? A mãe só vai falar com o filho, desde que ele nasceu, né? Por exemplo, a mãe só vai falar com ele em inglês e o pai só vai falar com ele em alemão, né? Então, eles optam por isso. Eu acredito que esse método, sim, é muito eficiente, pois o filho vai ser exposto às 2 línguas ao mesmo tempo, à medida que ele vai crescendo. E nesse aspecto, eu acredito que a criança também tem um certo aspecto emocional com a língua. Ela vai identificar cada pai como se fosse apropriado daquela língua. Ele vai realmente ter um aspecto emocional com cada língua, né? Então essa é a língua do pai, essa é a língua da mãe. E essa relação forte mesmo com o emocional e com a língua. Então, OPO é isso. One Parent, One Language. Cada pai vai falar uma língua com seu filho. Bom, vai ser necessário que pelo menos cada um dos pais fale alguma língua muito bem, ou seja sua língua nativa, que é o que acontece na maioria dos casos. As pessoas, a maioria dos bilíngues são porque os pais são de nacionalidades diferentes, mas o que acontece também é você, por exemplo, os dois são brasileiros, vamos dizer assim, e um fala muito bem inglês também. Então, por que não? Um pai falar com essa criança em inglês e o outro, né, a mãe, né, falar com o filho em português. E assim o filho vai ser exposto a 2 línguas ao mesmo tempo durante a sua infância e todo o processo de crescimento. Próxima técnica, ODOL. ODOL, eu não sei, eu acabei de inventar esse nome, eu nunca tinha visto. One Day, One Language. Esse é o exemplo da Bela Deviatkina. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada, porque eu falei sobre essa técnica nos vídeos da Bela Deviatkina, para quem está assistindo a série de Como Educar Seu Filho em Língua Estrangeira. Então basicamente é isso. A Yulia, ela, desde o nascimento da Bela, ela falou com a filha em 2 línguas.
Então, na segunda-feira, ela usava o russo, na terça-feira, inglês, na quarta, o russo, na quinta, inglês, e assim por diante, todos os dias. Isso até... Eu não lembro o tempo exato agora, mas durante alguns meses, nos primeiros meses de vida da criança. Isso faz com que a filha, né, o filho, seja apto a entender ambos os idiomas. One Day, One Language é exatamente isso. Desde que a criança acordou até a hora de ela dormir, você fala com ela em uma língua. E depois, desde que a criança acordou até a hora que ela for dormir, você vai falar com ela em outra língua. Então, você pai, você não precisa de dois, você pode ser separado, pai separado, ou mãe separada. Isso não é o problema. Você não precisa de duas pessoas, nesse caso. Você mesma, sozinha, pode estar trocando de línguas. Mas o que é necessário? Você, pai, ou você, mãe, saber duas línguas. Tá certo? Então, em ambos os casos, tanto em Opol quanto em Odol, você tem que ter duas línguas em casa. Ou você tem que ter dois pais, cada pai fale bem uma língua. Ou no caso, Odol, One Day, One Language, pode ser um pai somente, que fale bem duas línguas pelo menos, para poder estar trocando de língua com o filho. O próximo e terceiro método é Minority Language at Home. Então, a língua minoritária em casa. O que isso significa? Eu vou voltar para o meu exemplo lá, do cara da Alemanha e da mulher dos Estados Unidos. Os dois eles estão vivendo na Alemanha, eles decidiram viver juntos na Alemanha. Então o que vai acontecer com o filho deles? Ele vai estar exposto a todo tipo de conteúdo em alemão. Os avisos na rua, cartazes, pôsteres, todas as informações possíveis, vai estar tudo na língua alemã. Então, para meio que amenizar isso, para o filho não ser só exposto ao alemão, o que a gente faz? A gente expõe o filho à língua minoritária, a língua que não é do país, a língua a qual ele não está inserido, e a gente apresenta essa língua em casa, no ambiente familiar. Então, nesse ambiente familiar, no ambiente de casa, a gente pode controlar todo tipo de material. Filme, desenho, séries, a língua que vai ser falada, todo tipo de coisa, o máximo de exposição possível. Então é isso que, por exemplo, essa moça dos Estados Unidos que mora na Alemanha vai optar por falar muito mais o inglês em casa. Por exemplo, eles podem optar por sempre falar o inglês em casa, é um exemplo. E aí, ou todo tipo de material, o filho ser exposto a todo tipo de material em inglês em casa. Então, em casa, o filho só vai consumir inglês. Ou ele vai consumir muito mais inglês do que o outro idioma, por exemplo. Então, basicamente, Minority Language at Home, que é a língua minoritária em casa, seria a mesma coisa. Se você tem dois pais, que eles são brasileiros, por exemplo, e vocês estão morando no Brasil. Então, em casa, por exemplo, se vocês querem que o seu filho fale inglês, vocês vão expor o seu filho a conteúdo em língua inglesa em casa. E isso não é difícil, porque se você já fosse comprar um desenho para o seu filho, um DVD, você já iria fazer isso de qualquer jeito. O que acontece é que você pode fazer isso, mas comprar esse DVD que também tenha em inglês, né? Então um jogo, em vez de deixar o jogo para o filho em português, você deixa lá na opção em inglês. Então é basicamente isso. Todo o conteúdo que ele vai ser exposto em casa, todo ou a maioria, o máximo possível, em língua estrangeira na segunda língua. Fora de casa, você não precisa se preocupar, né? Porque ele vai estar sendo exposto à língua do país. Então, de qualquer jeito, ele vai ter muita exposição a esse idioma. E agora a gente chegou no quarto ponto e último, que é time and place. Isso significa que, bom, tradução por si só já fala, a segunda língua vai ter um tempo e uma hora específicas do dia. Então, por exemplo, eu posso dizer que sempre no lanche da tarde, né, vamos dizer que a gente lancha à tarde às 4 horas da tarde. Então eu lancho junto com meu filho, né, a gente faz um lanche às 4 horas da tarde. Então sempre às 4 horas da tarde eu vou falar com meu filho em espanhol, por exemplo, se eu quero que meu filho fale espanhol.
né? Que ele seja bilíngue, ele fale o português e o espanhol. Então, sempre nesse horário, às 4 horas, eu vou falar com ele em espanhol e em espanhol somente. Tá certo? Então, eu vou começar a dar vocabulário para ele em espanhol a partir daquele momento. Então, sempre às 4 horas, todos os dias, ou, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, mas sempre naquele horário, de preferência, eu vou estar falando com meu filho em língua estrangeira. Então, aquele vocabulário específico, por exemplo, do lanche, eu vou ter que dominar bem. Posso não ter um bom domínio de todo o outro vocabulário, mas aquele vocabulário, na hora do lanche, eu vou ter que ter um certo domínio. Então, por exemplo, eu vou ter que saber como falar lanche em espanhol, os tipos de lanche que ele vai comer, né? Abre a boca, fecha a boca, mastiga bem. Então, todo tipo de vocabulário que envolve, né, comida, hora do lanche, eu vou ter que estar apto, né, a falar, a estar usando de forma natural com meu filho, né, com a criança nesse momento do dia. Não precisa ser só o momento do lanche. Pode ser um horário do parque, por exemplo. Sempre que a gente for num parquinho na frente de casa, a gente vai trocar a língua. E a criança vai aprender com isso, ela vai estar exposta a esse idioma, ela vai estar escutando muito. Vai ser um tempo de input para a criança em língua estrangeira. Então, time and place é exatamente isso. Certos lugares e certos horários. Então, tem tempo e hora para isso. Então, geralmente eu posso fazer de manhã um pouco, né, de espanhol e depois à tarde, em um outro horário específico, mais um pouco de espanhol. Tá certo? Então, esse é um método indicado para pessoas que sabem uma língua e meia, vamos dizer assim. Vamos dizer que ela sabe médio, ela não está super confiante, mas ela também não tem grandes problemas para falar essa segunda língua. E ela se sente apta a estudar mais e mais para que ela possa dar o melhor para o seu filho. Então, se você fala uma segunda língua mais ou menos bem, não muito bem, mas quer tá dando o melhor para o seu filho, tá querendo tornar ele bilíngue, você pode também estar fazendo isso em certos horários, né, e locais, né? Então você pode estar usando essa técnica também. Tá, mas muita gente pode me perguntar assim: tá, Thales, mas o que que eu faço? O que que eu ensino? Qual é a matéria que eu tenho que dar? Né? Então, essa é talvez uma pergunta que fosse comum, né? Normal de alguém perguntar. Mas é muito simples. Você vai ensinar para aquela criança tudo que você ensinaria para o seu filho na língua materna. Então, se você vai falar com seu filho sobre, não sei, sobre papai, mamãe, né, a vovó, a gente vai na casa da vovó hoje, fala papai, fala papai. Esse tipo de coisa normal que a gente fala na nossa língua materna, né, a gente tenta educar o nosso filho, fazer com que ele fale, a gente vai fazer esse tipo de coisa na língua estrangeira também. Não é para mostrar nenhuma tabela de gramática, não é para dar aula para o seu filho enquanto ele é bebê, quando ele é criança, não é para você dar um caderno para ele escrever, não é nada disso. Você vai expor o seu filho ao máximo de tempo possível em língua estrangeira, certo? Então ele vai automaticamente, como na língua materna, está sendo exposto àquela língua, futuramente ele vai querer repetir o que está sendo dito, e assim por diante. Tá legal? Então, normal. Mesma coisa que a gente faz com a língua materna. É um processo natural. Então é isso. Você vai ensinar o seu filho de uma maneira divertida, lúdica. O seu filho tem que estar amando, tem que estar desfrutando aquilo que ele vai estar fazendo. Você tem que estar gostando de ensinar o seu filho. Tá fazendo isso de uma maneira divertida, através de jogos, né? Então sempre essa maneira lúdica, com diversão, interativa, interessante e com amor, né? A gente tem que estar fazendo aquilo que a gente gosta, então através atacar a língua, né? Fazer esse approach, essa abordagem em língua estrangeira com coisas que a gente realmente goste, né? Coisas divertidas. Esse é o melhor método para a gente estar usando com as crianças, tá certo? Então vocês podem ver que isso não envolve muito dinheiro, né? Essa parte não envolve dinheiro. Se você vai falar ou não com seu filho em duas línguas, se você já tem o domínio de duas línguas, né? Se você vai escolher um momento do dia para falar com seu filho em língua estrangeira, se você vai optar por um dia uma língua,
Isso não tem muito a ver com, eu preciso ter dinheiro para que o meu filho seja bilíngue ou multilíngue. Não é o caso, né? Nesses exemplos que eu dei para vocês, não é o caso. Então, sim, se você futuramente vai precisar combinar essas técnicas com outras técnicas que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, se você vai usar método Glenn-Doman, por exemplo, você vai, de repente, se você quiser comprar, você vai desembolsar algum dinheiro. Se você quiser fazer em casa, então realmente você vai precisar desembolsar o necessário, né? As folhas de papel, cartolina, se você vai fazer um livro pequeno, se você só vai fazer flashcards, se você vai plastificar, se você não vai, enfim, isso depende de você. Mas assim, isso também, essas técnicas podem ser mescladas com outras, as quais eu já falei em vídeos anteriores, né? Como, por exemplo, Little Pin, né? Que é uma série de DVDs para o seu filho em língua estrangeira. Então você pode estar comprando essa série de DVDs e estar inserindo, né? Minority Language at Home, né? A língua minoritária em casa, né? Então você pode estar inserindo o seu filho na língua minoritária em casa através dessa série de DVDs, Little Pin, por exemplo, que é uma série que mostra ser muito eficiente. Então aí você pode mesclar todos esses métodos, todos os quais eu falei, mas esses são os 4 mais utilizados e utilizados mundialmente. Todos os pais que estão aprendendo, estão ensinando, né, também aprendendo uma língua, ensinando o filho, ou já sabem muito bem uma língua, né, mas se bem que língua é assim, a gente está sempre aprendendo, eles usam esses 4 métodos, né, são os 4 mais utilizados mundo afora. Bom, são todos esses métodos que eu conheço, né, os 4 mais utilizados. Se você conhece algum outro método que eu não falei nesse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Então tá aí, esses foram os 4 métodos para educar o seu filho de graça. Finalmente, eu vou montar um plano de ação aqui para você. Como assim, Thales, um plano de ação? Bom, cada pai é um caso, cada caso é um caso. Então vamos dizer assim, por exemplo, se você é brasileiro e a sua esposa, por exemplo, ela é americana e vocês moram nos Estados Unidos, por exemplo. Então você vai fazer o quê? Você pode estar optando pelo OPO. Cada pai uma língua, né? Como eu já expliquei. Então, a mãe vai falar com ele só em inglês e você vai falar com a criança somente em português. Esse é o caso do OPO. Se você optar por isso, nada impede você de também estar usando Minority Language at Home, a língua minoritária em casa. Então você vai falar com ele só em português e a mãe só em inglês, mas o conteúdo que ele vai consumir em casa pode ser muito mais em português do que em inglês, porque ele já está vivendo nos Estados Unidos. Ele vai estar consumindo muito mais o inglês. Percebe? Então você pode estar mesclando essas técnicas. Se você vive sozinha, se você é mãe solteira ou pai solteiro, você pode estar utilizando ODOL, um dia uma língua, cada dia uma língua, né? Então você pode estar trocando, né? Alternando nos dias da semana, em todos os dias, na verdade, as línguas as quais você vai falar com seu filho. Nunca vi ninguém alternando mais de 2 línguas, tá? Isso é importante. Então você vai falar um dia inglês, outro dia português, inglês, português. Não sei se seria eficiente fazer isso com 3 línguas ou mais. Acho que, bom, eu nunca vi ninguém fazendo isso e no máximo 3, mas eu acho que 2 já tá show o suficiente para fazer um dia uma língua, tá certo? Então toma cuidado com isso. Então se você é mãe solteira, pai solteira, pode estar fazendo essa técnica, mas também, se você vive, por exemplo, no Brasil e você está falando com ele em inglês e português, todo o conteúdo que vai ser consumido em casa vai ser também em inglês. Então, você pode estar assim mesclando essas técnicas, o que é muito importante, usar todas as técnicas possíveis para o seu filho. Então isso é muito importante, essa coisa de usar vários recursos, várias técnicas, as técnicas possíveis que você pode estar utilizando no seu dia a dia, na sua casa. Bom, uma última dica para esse vídeo. Se você é pai, mãe, que não tem muito bem um domínio em uma segunda língua, ou você sabe uma língua e meia ali, como eu falei, eu aconselho você esse app, Mamalíngua, tá certo? É um app que ele é pago, tem a versão gratuita, mas também tem a versão paga. Eu comprei essa versão para saber do que se tratava, tá certo?
E esse aplicativo, ele basicamente ele vai te dar frases e expressões, verbos, sobre o dia a dia do bebê. Então, por exemplo, vocabulário do banho. Tá tudo lá em espanhol, em inglês. Então, só essas duas línguas que tem no aplicativo. Ou você vai ver a forma escrita, escutar, saber todo o vocabulário que ele usa no banho. Em espanhol, você pode mudar para o inglês com a tradução em espanhol ou espanhol com a tradução em inglês. Então, tem essa opção. Vocabulário do lanche, tem lá. Vocabulário do almoço, tem lá. Vocabulário, todo tipo de vocabulário para o seu bebê, para sua criança, tá lá nesse aplicativo. Então, é muito bom, vale a pena. Então, esse é um aplicativo para os pais que estão desenvolvendo aí a sua segunda língua. A sua segunda língua não está muito bem, ou às vezes você está com dúvida em certo vocabulário na hora do banho, na hora do almoço, na hora do lanche. Enfim, você não sabe como falar isso em espanhol ou em inglês. Você brasileiro também pode estar tendo esse aplicativo para você, porque espanhol é muito semelhante, enfim, se você já sabe um pouco de inglês, mas quer educar ele em espanhol e vice-versa, tá certo? Então, fica a minha dica para vocês que estão aí, não tem muita segurança na segunda língua. Mama Língua é o aplicativo que eu estou recomendando para vocês. Próximo vídeo eu provavelmente vou fazer alguma coisa sobre resources, meios de você estar se inserindo, né? Por exemplo, aplicativos, páginas, para vocês pais estarem por dentro da comunidade bilíngue e multilíngue, tá certo? Então, provavelmente eu vou fazer um vídeo, não sei se vai ser o próximo, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então eu já dei uma palhinha aqui, se você viu esse vídeo pode estar conferindo também. Mama Língua é a minha indicação também para esse vídeo, para você pai que está falando aí a sua uma língua e meia, tá certo? É isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se te ajudou, deixa um like nesse vídeo. Compartilha também com outros pais que realmente estão querendo educar os seus filhos em línguas estrangeiras. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, pode deixar aqui embaixo. Eu fico super feliz quando eu recebo os comentários e o pessoal realmente interage. Eu acho que esse é o objetivo, né? Falar coisas que acrescentem, coisas interessantes, tirar dúvidas aqui. E eu tô aqui pra contribuir, galera. Realmente é isso. Bom, se você não é inscrito ainda, hit subscribe, clica lá em se inscrever se você tem interesse por línguas estrangeiras. Deixa muito claro que o meu canal eu falo sobre línguas estrangeiras, sim. Tenho vídeos multilingües, eu falo sobre como educar os seus filhos. Então eu tenho uma série de conteúdo que eu gosto de abordar. Então por isso eu crio, né, diferentes playlists. Então esse canal não é só sobre educação bilíngue, não é só sobre, sei lá, vídeos multilingües ou só sobre como aprender uma língua, né? Então tem todo esse tipo de coisa, eu gostaria que ficasse bem claro, tá? Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!